Fala pessoal, o vídeo hoje tá demais. Vamos conferir o que os nossos amigos da imprensa brasileira vai falar do nosso Mengão. Tem aquela análise de Vene Casagrande no programa SBT Sports Rio. Tem também um corte do programa Sport Center da ESPN Brasil, trazendo aquela análise da vitória do Flamengo sobre o Criciúma e exaltando como Felipe Luiz salvou o final da temporada rubro-negra. Além disso, nossos amigos do ESPN FC repercute o sorteio do Super Mundial de Clubes. Então, fica até o final, deixa aquele like e se inscreva no canal se não for inscrito. Vamos pro vídeo. Absurdo. Vamos lá, ó, com o time modificado. O Flamengo venceu, gente. Palmas pro Flamengo. Tá feliz, o Cris tá feliz. O Cris tá feliz, ajudou o Fluminense, garantiu o 3º lugar no campeonato, o Flamengo, né? Que ele não sobe nem desce, ninguém cansa ele, né? Pois E é. ele também não alcança mais ninguém. Então tá garantido. E aí vai poder ter uma despedida do Gabigol bonita no Maracanã, com aquele jogo leve, Casa aquela lotada. coisa aí. Exata aí, vamos ver. O torcedor até queria atrapalhar o Fluminense, mas o time do Flamengo entrou focado em buscar o resultado. A primeira chance foi com Bruno Henrique. Depois é a vez de Ayrton Lucas. O Criciúma tenta, mas manda bem longe. Cobrança de falta do lado do Flamengo com Pulgar e no rebote Varela isola. Os donos da casa respondem, mas é Matheus Cunha quem salva bonito. Mas o Flamengo era superior. Davi Luiz arrisca de cabeça. Porém, o gol rubro-negro sai nesse chute de longe de Varela que abre o marcador. O segundo tempo começou com o time da casa tentando o empate. O Tigre levou perigo nessa bola, mas Varela vem pelo rubro-negro e a bola acaba batendo na mão de Tobias Figueiredo. Após a análise do VAR, pênalti para o Flamengo. Bruno Henrique é quem bate e faz o segundo. Cobrança de falta pelo Criciúma e a bola passa perto, mas nada de gol. E é o rubro-negro quem vai mais uma vez e após passe na medida de Pulgar, Luiz Araújo manda sem chances para o goleiro em seu retorno ao time. 3-0 Flamengo. Vitória rubro-negra que garantiu a 3ª posição do Brasileirão para o Flamengo. Vene, destaque pra quem aí nessa partida? Pra mim o melhor em campo foi o Bruno Henrique, sem sombra de dúvidas. Ele jogou muito bem no segundo tempo. No primeiro tempo eu não gostei do Flamengo. O próprio Felipe Luiz falou isso também na entrevista coletiva, que não foi um Flamengo como ele gostaria de ver. De fato, no primeiro tempo parecia que o Flamengo estava jogando um amistoso, embora fosse de fato um amistoso, um jogo apenas para cumprir tabela. O Criciúma, embora estivesse dando a vida em campo, mas mostrou por que está brigando para ser rebaixado e que deve ser rebaixado, porque é um time, tecnicamente falando, muito fraco, não soube aproveitar as oportunidades que teve no primeiro tempo. No segundo tempo, com as mexidas do Felipe Luiz, o Flamengo melhorou e aí foi para cima e conseguiu concluir bem a partida, conseguindo a vitória por 3-0. Repito o que eu falei, o grande destaque para mim foi o Bruno Henrique. Gostei da partida do Varela, não só pelo gol, mas mostrou que pode ser um jogador importante para 2025. E foi um jogo importante também para o Luiz Araújo, um jogador que estava sendo peça crucial até a lesão grave que ele teve no joelho. Ele pôde retornar aos campos, entrou e fez aí um gol, querendo ou não, isso dá um novo ânimo para o jogador começar a pré-temporada em 2025. Então foi uma partida aí, digamos assim, para alguns jogadores voltarem a marcar. O Varela não fazia gol há muito tempo, o Bruno Henrique estava vivendo um jejum de 16 jogos sem marcar, embora estivesse fazendo aí boas partidas, e o próprio Luiz Araújo também estava sem balançar as redes desde agosto. Então, de maneira geral, um Flamengo que não jogou bem os 90 minutos, mas jogou o suficiente para vencer por 3-0. Nossa, 3-0 e não jogou tão bem? Sim, essa é a verdade. Não jogou tão bem, mas o Criciúma é um adversário tão fraco que o Flamengo conseguiu, mesmo com muitos desfalques e não jogando muito bem, fazer 3-0 no adversário, mesmo dentro da casa do time do Criciúma. Mais de 10 desfalques aí, ô Lucas Pedrosa. Um placar de 3-0, aí como o Vene trouxe, né? Pra quem não viu, meu Deus, né? Amassou o Criciúma. Na verdade, eu senti um Flamengo leve, assim, que controlou o espaço, que controlou a posse dele e que foi muito efetivo, assim. Não ia... Às vezes o torcedor fica esperando um show, mas se você pensar o nível de desfalques que você tem numa competição que você só quer garantir mais um lugar, olha, na minha opinião, foi um jogo espetacular para o Flamengo, porque não foi uma atuação espetacular, mas foi efetivamente espetacular. E se você parar para pensar, é isso que importa no futebol. Daqui a 2 anos, quando a gente olhar lá, 3-0, veja como foi.
Você não vai ver como foi, você só vai olhar o placar, ô Lucas Pedrosa. Assim, o Flamengo não quer mais nada também no campeonato. Eu acho que jogou o primeiro tempo em ritmo de treino total, só que o Criciúma é um time desesperado, né? E aí um time desesperado acaba dando espaço, acaba tendo que buscar o resultado, coisa que não é característica do Criciúma. É um time muito mais reativo do que um time que vai propor. E o Flamengo se aproveitou desses espaços com a belíssima partida que o Bruno Henrique, como o CT, o Vinícius citou aqui. Eu acho que é muito a excelente notícia a volta do Luiz Araújo, que já tinha até sido relacionado para outros jogos, mas ele voltando a fazer gol, ele voltando a ser o jogador que a gente sabe que ele é. Isso tudo é muito importante para o Flamengo, até pensando em 2025. E de forma geral, o Flamengo fez o que tinha que fazer. É o melhor time, é o melhor elenco, estava com vários bons jogadores dentro do Heriberto Rilse, e o Criciúma, no desespero, não conseguiu aguentar a qualidade técnica do Flamengo. Acho que, para mim, o Criciúma caiu muito depois do jogo contra o Corinthians, porque aquilo ali abalou completamente a equipe do Tencate. 2-0 em casa, você tomar de 4-2 com erros individuais, aí já vai para esse jogo desmoronado, e acho que, no final das contas, a gente vai ver aí Criciúma e Red Bull Bragantino rebaixados. Só um ponto sobre o Flamengo tinha esperança de terminar em segundo para bater uma meta orçamentária prevista no começo da temporada. Não vai conseguir, porque o Palmeiras venceu, ou seja, o Flamengo não pode bater essa meta orçamentária, e aí eu quero ver se a atual gestão vai bater no peito e mencionar isso também nas redes sociais, já que eles utilizam muito as redes sociais para fazer uma pré-campanha, pensando na eleição do dia 9, dizendo que nos últimos 6 anos ganhou 4 estaduais, e daí? Isso é muito pouco para a história do Flamengo. Mas, mais uma vez, o Flamengo não consegue bater uma meta orçamentária. Isso é feio, já que previa terminar pelo menos em segundo e não vai conseguir no Campeonato Brasileiro. Criciúma, o Flamengo na terceira posição com 69 pontos. Uma entrevista, como sempre, né? Mais uma, muito boa, com conteúdo de vários assuntos. A história do Gabigol, se encaminhando para uma despedida, saideira, a última rodada nesse fim de semana. E uma coisa que eu acho importante, que é a história de jogar para vencer, uma vez que, se o Criciúma ganhasse, passaria o Fluminense. Gente, eu aprendi a entregar tudo num jogo, eu queria que você falasse um pouquinho. Olhando o começo do jogo, o Flamengo tinha muitos problemas, né? Era praticamente um time reserva, um time bem misto do Flamengo, com mais reservas que titulares. O Flamengo tinha muitos problemas para o jogo. E o Criciúma, até o Flamengo fazer 1-0 com o Varela, o Criciúma era melhor em campo. Finalizava bem mais, tomava a iniciativa do jogo. De fato, mostrava que para ele, Criciúma, o jogo era mais importante do que para o Flamengo. Mas aí, uma jogada belíssima do Bruno Henrique para o Ayrton Lucas, um tapa de Gerson que o Bruno Henrique deu para o Ayrton Lucas, e o gol do Varela. A partir daí, o Flamengo toma conta do jogo, o Criciúma sente a pancada em mais um jogo em casa, perdendo a oportunidade e vendo o rebaixamento cada vez mais provável, né, a volta à Série B. O Criciúma sentiu o baque, o Flamengo se impôs em campo, venceu o jogo com autoridade. E o Flamengo termina a temporada e eu digo só ganhando a Copa do Brasil, porque não só foi o único troféu que ele venceu, mas eu desconsidero o Carioca nessa conversa, tá? Sobre o peso do ano do Flamengo. O Carioca não diz se o ano foi bom ou foi ruim do Flamengo. Então, além da Copa do Brasil, dos títulos relevantes, o Flamengo não só não ganhou, mas ele não disputou nenhum. O Flamengo não disputou o título do Brasileirão e não disputou o título da Conmebol Libertadores à Vera. Mas, ainda assim, a percepção de final de ano é muito positiva pela maneira que o Felipe conseguiu conduzir esse trabalho. Então, acho isso. Esse é o saldo. Mesmo em um ano com apenas um troféu importante e dos troféus importantes, o menos importante que o Flamengo venceu, o evento, a novidade e o impacto Felipe Luiz, ele faz o Flamengo terminar o ano com uma percepção muito boa. E isso me parece animador para a próxima temporada. Então, hoje, mesmo com o time esfacelado, mesmo não valendo rigorosamente nada para o Flamengo, mesmo começando mal o jogo, o Flamengo conseguiu terminar muito bem a partida e vencer muito bem o Criciúma. Então, o Felipe Luiz, assim, a gente sempre toma cuidado para não exagerar nos elogios, mas essa trajetória mini do Felipe à frente do Flamengo é uma delícia de acompanhar, em todos os sentidos, assim, as entrevistas, o jogo, as escolhas, a postura. Então, o Flamengo termina o ano com uma perspectiva bem legal para a próxima. André, é exagero falar que se por acaso o Felipe Luiz tivesse chegado antes, o Flamengo, que não disputou esses troféus importantes de Conmebol e também de Campeonato Brasileiro, ele poderia ter chegado mais perto? Poderia ter chegado numa final de Libertadores? Essa pergunta a gente nunca vai ter, mas eu acho que não é um problema discutir sobre isso, né? Porque, concordando com o que o Gustavo falou, existe muito da imagem deixada no fim, né? Aquela impressão final de como uma equipe termina a temporada.
E, de novo, não foi uma temporada da qual as pessoas que comandam o Flamengo podem se orgulhar, o elenco, né, as duas comissões técnicas que trabalharam, né, de maneira geral, quem acompanha o futebol, por causa do choque entre potencial, capacidade e aquilo que o Flamengo apresentou dentro do campo nesse ano. Mas a forma como a temporada termina, não só porque o Flamengo venceu a Copa do Brasil, teve esse troféu, né, para se agarrar nesse 2024 de irregularidades e de uma certa frustração, o que hoje a gente enxerga do Flamengo em campo, pensando que essa comissão técnica do Felipe Luiz vai continuar, independentemente de qual seja o resultado das eleições, acho muito difícil alguém, por mais que as posturas sejam diferentes e as bravatas em período eleitoral em clube, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, esse vem comigo, esse não tá, esse eu quero, esse eu não quero. Acho muito difícil, com o final de ano que o Flamengo teve, quem quer que seja o próximo presidente, pelo menos não consultar o Felipe a respeito do desejo dele de continuar, e quem tem contrato assinado até o final de 2025, se não me engano, né, já deu a sua resposta. Então, eu acho que o futuro do Flamengo é com o Felipe Luiz no comando, porque ele é um técnico de poucos jogos, ele é um técnico que até meses dirigia categorias de base, mas ele parece um treinador mais experiente do que ele é. Ele soa como um técnico com mais trajetória, com mais currículo do que ele tem ainda. E ele é um cara que está dando os seus primeiros passos. Então, aquela situação, as pessoas que conhecem como as coisas aconteceram na maneira como o Felipe Luiz assumiu o time, que na conversa com ele, ele não titubeou, ele não pediu tempo, ele topou na hora. E quem não faria isso? Talvez as pessoas nessa posição, quem quer que seja, tivessem a mesma reação. Mas ele não só topa, como ele mostra em muito pouco tempo por que ele estava tão confiante na chegada de uma oportunidade tão grande que talvez ele não esperasse ou até preferisse, talvez mais um ano, um tempo maior, um clube profissional que não tenha tanta cobrança como o Flamengo tem, para ele, né, gradativamente ir subindo essa escada. Mas ele já chegou por cima, ele começa em cima. É difícil, é complicado, não é para todo mundo. Muitos têm que dar um passo atrás, às vezes mais. No caso dele, até agora, ele demonstra um conforto nessa posição que é de extrema pressão o tempo todo, muito grande. Ele mostra uma capacidade para dirigir dentro do campo e para falar sobre o que ele fez, o que ele pensou, como ele se sente, as decisões tomadas, os eventuais erros que ele cometeu. Também com um traquejo que assim, não é uma coisa normal para um treinador tão jovem assim. E para 2025, eu acho que o Flamengo tem muito a ganhar com ele e ele também. A maneira como o Flamengo terminou o ano, vai terminar o ano jogando, principalmente se defendendo, momento sem a bola, tentar recuperá-la. Hoje o Flamengo teve de novo 62%, 63% de posse, estava checando aqui. É um time que tende a ser muito melhor do que a gente já viu com o próprio Felipe Luiz na temporada do ano que vem. Todos os times distribuídos, está na tela para você. Com certeza vai ser discussão, meu amigo, até o campeonato acontecer, porque olha, muita coisa pra gente falar, mas não vamos perder tempo. Birata Leal, boa tarde para você, seja bem-vindo. Bira, vamos começar falando desse... É claro que a gente vai focar um pouquinho mais nos brasileiros, a gente vai comentar a respeito dos outros grupos, mas como que você acha que foi a recepção até pro palmeirense ali? Saber que está nesse grupo A aí. Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami com Lionel Messi também nesse grupo, Bira. Bom, já vamos grupo a grupo, então é isso? Vamos embora, vamos grupo a grupo, então depois a gente faz aquele geralzão. Eu acho que o Palmeiras se deu bem no sorteio, considerando que dos 4 europeus que ele poderia pegar, acho que ele pegou o que neste momento é o mais acessível, que é o Porto. Não vem num bom momento. Acho que o Palmeiras tem plenas condições de competir e ganhar do Porto. Neste momento, tudo é neste momento, tá? Falta 6 meses. Futebol de clubes, ele varia muito mais do que futebol de seleções. Sim. A gente não sabe o que é o Palmeiras no meio do ano que vem, o que é o Porto da final da temporada. Neste momento, é um sorteio bom. O Al-Ahly é um time chato. O Palmeiras já perdeu do Al-Ahly em disputa de 3º lugar do Mundial e já ganhou do Al-Ahly em semifinal de Mundial. Então, é um jogo chatinho, mas o Palmeiras é superior. Esse jogo com o Inter Miami, que assim, vai ser o último jogo.
Vai ser um jogo que vai definir o destino do Palmeiras ou do Inter Miami. É um jogo meio perigoso. Não que o Inter Miami seja um timaço. O Palmeiras é bem melhor que o Inter Miami. Na teoria, o Palmeiras é melhor. Mas o Inter Miami ali, um campeonato tá sendo meio feito ali também para ter um sabor de Miami, do Messi. Vai estar jogando com a torcida a favor, tudo. É bom o Palmeiras não chegar lá precisando de muita coisa. Agora tem condição de chegar nesse jogo já com a classificação encaminhada. Mas esse jogo contra o Inter Miami pode ser um jogo traiçoeiro. Léo Bertozzi, boa tarde para você. O Palmeiras continuar em primeiro desse grupo. Léo Bertozzi, só um negocinho aqui. Não é esse grupo do Palmeiras, não é o grupo mais fácil, não. Não, é que não é o mais difícil, né? Então tá no meio termo. Dava pra ser pior. Eu acho que Boa tarde, desculpa. Boa tarde. Estamos empolgados aqui. Empolgado com sorteios. Você olha muito pro nível do europeu que vai cair do seu grupo. Considerando que podia cair o Chelsea no seu grupo, o Dortmund, né? A Inter de Milão. Exato, não. Atlético de Madrid não podia, a Inter de Milão podia. A Inter de Milão podia. Chelsea, Dortmund, Inter eram as outras opções. Dessas opções, o Porto era melhor. Porto é fácil? Não. É jogo duro? É. Qualquer resultado é possível? Também. Mas o Palmeiras olha para esse grupo e fala, pô, dá para classificar. Se eu fizer um bom jogo com o Porto, eu posso ser o primeiro. Significa que eu vou pegar um jogo fácil nas oitavas? Também não, porque olha o grupo do cruzamento. Daqui a pouco a gente vai falar do grupo B, né? Sim, para mim vai ser o grupo mais legal de assistir. Já vou adiantar aqui. Mas concordo com o Biratão. O Alli é traiçoeiro. E, cara, o Inter Miami, estando os dois saudáveis, tem Messi e Suárez. Né? A gente viu, por exemplo, o impacto que o Suárez teve aqui no futebol brasileiro no ano que jogou aqui, o impacto que o Messi pode ter em qualquer jogo de futebol no qual ele esteja presente. Tanto que quando o Messi chegou, o Inter Miami era um time que estava fora da zona de playoffs, não chegou aos playoffs, e esse ano, não foi campeão, é verdade, nem devia estar aí, né? Entre nós aqui, nem devia estar aí como representante do país sede, deram um jeitinho, mas foi o melhor time da temporada regular da MLS, um time que antes de chegar Messi, antes de chegar Suárez, nem ia para playoff. Então, o time é competitivo. Né? E a questão do Inter Miami, que eu fico ali, é um jogo mais traiçoeiro do que parece. A temporada da Major League Soccer é parecida com a nossa. Ela vai do começo do ano até o fim do ano, né? Não é que nem a temporada europeia que atravessa um ano para outro. Então, o Inter Miami, como o Palmeiras, vai estar no meio da temporada, ele não vai estar em final de temporada. Então, os jogadores não vão estar muito desgastados. Para um time que já é mais velho, com Suárez, Busquets, Messi, então Alba, tá no meio de temporada melhor. O jogador está menos desgastado. E eu tenho certeza absoluta que eles vão planejar toda a temporada que vem deles com foco no Mundial. Né? Então vai ficar poupando o jogador na temporada da Major League Soccer, tudo para chegar com o time inteiro em junho e julho. Então, mas aí são 2 pontos de atenção dentro do grupo já para o Palmeiras, né? A gente falou que não é talvez o dos mais fáceis, mas nem o mais difícil, mas tem seus pontos de atenção que aí fica em cima de Porto, que vai ser logo na primeira rodada, e o Inter Miami, que vai ser importantíssimo talvez nessa última rodada para o Palmeiras, para poder definir sua posição dentro do grupo. Então. Porque aí a gente avança para falar um pouco sobre o grupo do Botafogo, que é um grupo extremamente interessante, para falar do grupo B, se o Fã de Esportes não está entendendo, quem passar em primeiro do grupo A vai pegar o segundo do grupo B. E aí, quem passar em primeiro do B vai pegar o segundo do A. Então, assim, tem esse cruzamento que é delicado para o Palmeiras. Mas, focando agora no grupo B, o Botafogo, entre os brasileiros, foi o que se deu pior? Sendo o time do pote 3 e o único que ia pegar 2 europeus, era muito difícil não ser o que se desse pior. Só se fosse o Salzburg, que é destacadamente o mais fraco dos 12 europeus, aí seria uma boa. O PSG tem grandes jogadores, por mais que não seja mais aquele time estrelado, tem um bom técnico, é um time super competitivo. E o Atlético de Madrid tem engrenado na temporada. E agora está empatando na Copa do Rei aqui e estava perdendo, viu? Então, assim, num jogo é sempre possível. E tem um outro ponto. O Botafogo pega na primeira rodada o Seattle Sounders em Seattle. Sim. Eles falaram no sorteio, é jogo que vai dar quase 70 mil pessoas, porque Seattle é uma das cidades em que o futebol é muito forte, eles não têm hoje tanto peso nas outras ligas americanas, o Biratã pode falar sobre isso também. Então, assim, o povo de Seattle é muito apaixonado por futebol. O Botafogo enfrentará, sim, clima hostil na sua primeira rodada, vai jogar contra o time da casa. Agora a gente discute um pouco mais sobre o grupo D, o grupo do Flamengo, que tem Esperança Esportiva de Tunísia, tem Chelsea e também Clube Leão. Tá aí na tela para você, o grupo D. E aí, gente, o que vocês acharam desse grupo, hein? Eu achei um grupo bom pro Flamengo. Eu achei que esse grupo está mais tranquilo, por exemplo, que o grupo do Palmeiras. Quando a gente olha assim, óbvio, o confronto ali mais difícil que eu enxergo seria o do Chelsea, certo? Então, para classificação, belo grupo. Porque o Esperance não é o africano mais forte, o Leão é provavelmente talvez até o CONCACAF mais fraco hoje, pelo momento que atravessa. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem excelente chance de estar nas oitavas.
possivelmente em segundo para pegar o Bayern de Munique nas oitavas. Mas vamos pensar um passo de cada vez, tá? O jogo com o Chelsea é um jogo pesado, porque o Chelsea encaixou. E o Chelsea encaixou rápido com o Maresca, né? Em outro ponto, o Chelsea é um time jovem. E o Chelsea tem 2 times, 3 talvez. O Chelsea joga a Conference e é o favoritíssimo para ganhar a Conference, com um time bem diferente. Então, é possível que ele chegue fresco ainda na reta final da temporada, até porque você tem muitos garotos aí. Então, assim, eu acho que pensando em primeiro lugar, o Flamengo pegou um osso duríssimo. Mas se a ideia é passar de fase, eu acho que o Flamengo, assim, tem toda a condição de passar, no mínimo, em segundo. O Flamengo e o Leão tem uma história, né? O Leão já eliminou o Flamengo de Libertadores, quando os mexicanos jogavam. Mas hoje não tem comparação. É uma época de vacas magras do Flamengo. Época de vacas magras, né? Um Flamengo com times muito mais rústicos, digamos. O Flamengo é muito melhor que o Leão. A única coisa que eu fico é aquela coisa, daqui 6 meses, não sei como vai estar o Leão daqui 6 meses, o quanto os donos do Leão não podem chegar e meter uma grana para montar um super time. Agora a questão é, eles são donos de 2 times desse Mundial, do Leão e do Pachuca. Tanto é que o grupo é o Grupo Pachuca, que é o nome, que é o dono do Leão. Inclusive, a FIFA tem que dar explicações sobre isso, já que o regulamento não permite, a FIFA tá tapando o ouvido e gritando, assim, fingindo que não ouve. E finge que não ouve, né? A FIFA tá fazendo isso com essa questão. Agora, os donos do Leão vão ter que também gastar dinheiro no Pachuca para reforçar. Então, não sei o quanto eles vão... Se tivesse que botar tudo num time só, seria mais prático, né? Então, o Leão deve se reforçar, não deve ser esse Leão que a gente tá vendo, que é um Leão muito abaixo. Ainda assim, o Flamengo é bem melhor. E que o Esperance também. A questão é o Chelsea. E a questão é que ser primeiro desse grupo é muito bom, porque você quer evitar o Bayern de Munique nas oitavas de final. É isso, né? Porque esse grupo acaba tendo esse confronto com o grupo C. Mas vamos dar uma olhada, então, em algumas informações que a nossa equipe preparou para a gente poder entender um pouco mais. Olha aí, curiosidades sobre os adversários do Flamengo no Mundial de Clubes 2025. O Chelsea, títulos continentais, são 8. O último foi em 2021, posição na Liga Nacional é o segundo. E aí, Leão, títulos continentais, são 2, o último sendo em 2023, posição na Liga Nacional, 11º. A gente está vendo, né, o que está acontecendo atualmente. E a Esperança e títulos continentais são 7, o último foi em 2018 e 2019, e a posição na Liga Nacional é o 5º. Você pode até discutir... São realidades tão diferentes, né? Mas você pode até discutir que para o time europeu, esse título não vai ter o mesmo peso na Champions League, tá? Talvez um dia, no futuro, daqui a 100 anos, venha a ter. Hoje não tem. Agora, ele é muito maior que a Conference, tá? Eu tô falando que o Chelsea é favorito para ganhar a Conference, acho que só um desastre para não ganhar, mas no Mundial ele vai estar jogando com times de outra estatura. Então, assim, eu acho que o Chelsea é um dos times que, apesar desse histórico desinteresse ali dos ingleses, eu acho que é um time que pode entrar e olhar para esse Mundial para falar, tá vendo? Vocês estão falando aí que a gente não jogou contra os grandes da Europa esse ano e tal, mas agora estamos aqui. Então, e essa chance de, por exemplo, claro que o Chelsea quer evitar o Bayern de Munique mais nas oitavas. Digamos que caia. Ganhar do Bayern valida a temporada do Chelsea. Fazer uma Premier League terminando ali top 3 da Premier League, como ele está em segundo neste momento, valida a temporada do Chelsea depois de um período de reconstrução bem traumático, né? Conturbado até, com punições, tendo que o Abramovich sendo obrigado a vender o clube, né? Então, o clube com muita restrição de investimento. Então, o Chelsea vai querer jogar, assim, talvez não 100%, mas vai dar mais gás do que daria, talvez até no Mundial tradicional, assim, que o de dezembro, lá na Ásia, lá com 2 jogos. E é só pra gente recordar, né, o grupo D pega o grupo C, quem tá no grupo C, Bayern de Munique, Auckland, Boca Juniors e Benfica, e aí a possibilidade é que seja Bayern, a projeção é que seja Bayern e Benfica, primeiro e segundo lugares, né? O Boca atual eu coloco abaixo do Benfica. Assim, razoavelmente abaixo do Benfica. E o Boca não tem um dono, assim, que... mas o cara pode chegar lá e botar uma grana. Quer dizer, o Boca até pode fazer isso, mas olha, tá difícil o Boca se achar. Mas a probabilidade, então, é se o Flamengo conseguindo passar em segundo, o que também é uma projeção boa para esse grupo dele. Flamengo pegando o Bayern, que ficaria em primeiro, e o Benfica pegando o segundo aqui, que seria aí o Benfica... Seria o Chelsea. Seria o Chelsea, pegando o primeiro do grupo D. Pegando o primeiro do grupo D. Então é isso, é um caminho difícil, Mas dá pra gente sonhar que a gente tá... É lógico que a gente está analisando, por exemplo, uma situação que está acontecendo agora, né? E aí a gente tem 2 questões que o Bira já lembrou no outro bloco. 2 questões não, uma questão que é muito importante, são 2 situações diferentes, na verdade. Que é o fato de que está chegando ao fim a temporada, vai estar chegando ao fim da temporada europeia, por mais que tenham jovens, por mais que, enfim, tenha um elenco
muito grande esse Chelsea ainda. A gente tá falando de um Flamengo que pode estar vindo embalado ainda, porque vai estar na metade ali, né, do ano. E pode estar muito mais embalado, talvez, que o Chelsea no final de uma temporada. É muito difícil sonhar com esse Flamengo vencendo também o Chelsea? São 8 jogos entre brasileiros e entre sul-americanos e europeus na fase de grupos, né? Porque tem o Boca e o Botafogo estão em grupos que tem 2 e os outros 4 pegam um cada um. Em 8 jogos, não vão perder os 8, cara. Sabe? Algum vai ganhar, algum vai arrancar o empate, vai fazer um jogo duro. Então, eu acredito que essa questão que você está falando aí, a gente não sabe ainda, porque os clubes europeus, eles não querem estar lá, os clubes querem. Porque os clubes olham para essa promessa, eles estão olhando, essa semana a FIFA fechou um contrato de TV de 1 bilhão. É isso aí. Então esse dinheiro que eles prometeram vai vir, né? Então eu quero estar lá. Não achava que ia vir, mas agora já mudou a história. Então esse dinheiro vem. Se esse dinheiro vem, eu quero estar lá. Mas assim, os jogadores se conversam, os jogadores desses times, né? Sim. Os jogadores do Bayern de Munique, os jogadores do Real Madrid, vamos lá, gente, vamos buscar esse título aí. Putz, depois de uma temporada desgastante aqui e tal, temos que ir lá para os Estados Unidos ainda. Queria sair de férias. Queria estar de férias. Isso conta. Isso conta, assim, porque na hora H, você não tem nenhuma dúvida. A gente falou, River e Boca não são o que já foram. Mas na hora que entrarem em campo nesse Mundial, a vida deles está em jogo. Né? Então, assim, eu acho que muito do futebol também a disposição, a entrega, são coisas que podem muitas vezes nivelar um confronto. Né? Eu acho que, assim, o máximo do Chelsea hoje é melhor que o máximo do Flamengo. Tá? Mas vamos ver como é que vai ser esse contexto. Quando a gente fala do Chelsea, é claro que fica esse pensamento também, né? Trata-se de um elenco que, com poderio financeiro, consegue agregar ao elenco, não só ao time, nomes aí de expressão mundial. E o Flamengo também tem um bom time. Mas a gente coloca na tela para você até um comparativo aí de nomes e tudo mais. Quando a gente fala de Chelsea e Flamengo, colocando lado a lado, a gente tem Maresca e Felipe Luiz, pois os comandantes. E aí tem alguns nomes que chamam a atenção, né, Bira? Porque, de certa forma, assim, a distância pode ser grande, mas o Flamengo tem um bom elenco também, tem um bom time. Mas qual o tamanho dessa distância? Aí fica essa dúvida. Tem umas coisas favoráveis, tem uma questão favorável ao Flamengo, o Flamengo vai estar no meio de temporada, o Chelsea no final de temporada. Além disso, a gente vai estar no meio de uma temporada em que o Felipe Luiz vai ter tido uma pré-temporada. O trabalho dele já é muito bom no Flamengo, mas pegou no bonde andando. Sim. Então o Flamengo pode até evoluir mais ainda num começo de temporada. Mas de outro, ainda assim o Chelsea é mais forte. Ambos os lados tem jogador de seleção aí. A gente está falando de Arrascaeta de um lado, a gente está falando, claro. Ainda assim, de Gerson também. Ainda assim, o Chelsea é mais forte, assim, também, assim, não vamos ficar falando, querer enganar, assim, o Chelsea é mais forte, o Chelsea é favorito. Agora, o Flamengo tem condição de dar jogo, competir. Virou piadinha um pouco aquela coisa do Flamengo ter jogado com o Liverpool e ganhou o troféu, jogou de igual para igual, virou um pouco piadinha dos rivais com o Flamengo, mas acho que nesse Mundial, ganhar o torneio para qualquer clube brasileiro é muito difícil, porque não basta só, mesmo que o Flamengo eventualmente nem precise passar do Chelsea, ele pode empatar ou perder do Chelsea, que ele passou de fase, só que daí vai ter que ganhar do Bayern de Munique. Bom, e empatando pode ir para um saldo de gols aí, de repente. Só que daí vai ter que ir para o Bayern de Munique, vai ter que ir... Então, assim, você conseguir competir com esses times, pelo menos nesse começo de torneio, já vai ser legal. Então, eu acho que dá para competir em alguns casos. Em muitos dos casos dá para competir. A gente está falando dessa questão, né, de poder pegar o Bayern ali nas oitavas se você ficar em segundo, e a projeção talvez para esse Flamengo. Quando a gente fala no Bayern, brasileiros fizeram história por lá. Aliás, muitos brasileiros. E esse cara fazia muitos gols por lá também. Conrado Giliette voltando aqui com a gente na... Então tá aí, né, um pouco da análise, muito legal ver o que a imprensa tá falando ali sobre esse confronto do Flamengo no Mundial de Clubes, né? Muito bom no Super Mundial, né? Onde o Flamengo pode pegar ali, vai pegar o Chelsea, vai pegar aquele Esperança ali, que é o time mais fraco, né? Vai pegar o Leão. Então o Flamengo tem total capacidade de classificar pelo menos em segundo lugar. E é claro, o jogo com o Chelsea, acredito eu, pelas previsões, né, é o que vai decidir quem fica em primeiro ou segundo desse grupo. É claro, pode acontecer uma zebra, o Flamengo perder um jogo que não seja pro Chelsea, pode. Mas a tendência é que o Flamengo consiga classificar. Deu muita sorte, não tem como escapar de grandes adversários, passando em primeiro ou em segundo. Uma hora ou outra você vai pegar um gigante, né? Então, quem se deu mal no final das contas acabou sendo o Botafogo, que caiu num grupo bem complicado com o PSG, o Seattle e o Paris Saint-Germain. Então o Botafogo tem grande chance de cair cedo logo nessa fase de grupos. O Flamengo se deu bem, tem tudo para conseguir uma classificação. Diz o que você pensa, você gostou, não gostou? Opine abaixo, que é importante demais a participação de vocês. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Obrigado a todos. Valeu!